Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 15 de abril de 2025. Semana Santa, terça-feira. Santo do dia, São Damião de Valster, patrono espiritual dos leprosos e marginalizados. Século XIX, Bélgica. O nome de São Damião de Valster é Joseph de Valster. Nasceu no dia 3 de janeiro de 1840, numa pequena cidade da Bélgica, contrariando a expectativa do pai, que queria que ele seguisse, os negócios da família. Joseph sentiu chamado à vida religiosa. Isso também pelos seus dois irmãos, que também se consagraram ao Senhor e são santos. Com 21 anos de idade, Damião estava em Paris terminando seus estudos teológicos quando ouviu a palestra de um bispo do Havaí, em que ele falava dos problemas da região e tentava conseguir missionários para ir até o local. Foi ordenado sacerdote e partiu numa viagem complicada, que durou quase 5 meses, um prenúncio do calvário que seria sua vida a partir de então. Uma vez lá, ele se deparou com um cenário verdadeiramente infernal. Abandonados à própria sorte, quase 1.000 leprosos foram isolados numa ilha. Esse número variou muito ao longo dos anos. Viviam na completa pobreza material, moral, entregue às devassidões, às drogas e ao crime. E São Damião ali tornou-se, a única referência de Jesus, de Deus, única referência de autoridade, de santidade do local. E ali ele morreu, doando-se inteiramente àquele povo que sofria. São Damião de Valster, inspirai-me a doar a minha vida, a ser tudo para todos, por amor a Jesus. Amém. São Damião de Valster, rogai por nós. A cor litúrgica de hoje é roxo. Na primeira leitura, nós vamos ver a disposição de Deus em trazer o seu povo de volta à realidade no amor em Cristo Jesus. No responsório, Salmo 70, fala: minha boca anunciará a vossa justiça. Um salmo também que dá uma projeção da luz em Cristo, para o mundo. E, finalmente, no Evangelho de hoje, onde nós vamos ver a traição de Judas. Na Santa Ceia, Judas sai então para trair Jesus. Então, com muita atenção, vamos ouvir a palavra do Santo Evangelho da liturgia de hoje. Leitura do livro do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 70. Minha boca anunciará a vossa justiça. Eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me,
Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal o meu amparo. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que se desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, às vezes, subestimamos a nossa fé ou supervalorizamos a nossa fé. É no caso de Pedro, que hoje disse: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Então, Pedro talvez não tivesse noção daquilo que ele estava falando. Isso já aconteceu outra vez, quando Jesus, colocando sua mão sobre sua cabeça, a mão de Jesus sobre a cabeça de Pedro, falou: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, justamente porque Pedro teria anunciado profeticamente que Jesus é o Senhor, o Messias. E em seguida, depois desse acontecimento, Jesus lhe conta que deveria morrer, ser perseguido, uma morte de cruz, e Pedro, desesperado, fala a Jesus: não fala uma coisa dessa, jamais que isso nunca aconteça com o Senhor. E Jesus teve que falar para Pedro, né? Afasta-se de mim, Satanás, porque seus pensamentos
não são pensamentos de Deus, e sim dos homens. Então, nós estamos diante de uma pessoa completamente sanguínea, de ímpeto, né? Eh, Pedro, agora ele fala: Senhor, eu daria minha vida por ti. Olha a resposta de Jesus: Pedro, em verdade, eu te digo, o galo não cantará 3 vezes antes que me tenha negado, né? O galo não cantará, perdão, antes que me tenha negado durante 3 vezes. E a pergunta de Jesus para Pedro: darás a tua vida por mim? Tem certeza? Mas Pedro, nós sabemos que deu a vida, né, por Jesus. Ele, então, ele, como os demais apóstolos, entrega sua vida inteiramente a Jesus. Aliás, o ato de entregar-se a Jesus totalmente, nós vamos ver na liturgia de hoje, também por São Damião de Valser. Quem se entregaria totalmente a sua vida em função do outro, um outro doente, leproso, uma ilha lá no Havaí, só tinha leprosos e não tinha mais ninguém para tomar conta deles. São Damião também entrega sua vida literalmente para o irmão em Jesus Cristo, um grande exemplo. Mas isso tudo está previsto na primeira leitura de hoje, onde no versículo 6 fala: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. E esta luz das nações, como que chegou até nós? Como que essa luz que é Jesus chega até nós? Através do Calvário, através da crucificação e da ressurreição. Olha só o que Jesus fala sobre este sentido. Agora foi glorificado o Filho do Homem. Assim que Judas saiu para trair Jesus, para entregá-lo às autoridades. E Jesus, sabendo que seria crucificado, morto, sepultado, mas também ele sabia que seria ressuscitado. Olha, diante desse sofrimento, Jesus fala: depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu para trair. E Jesus fala: agora foi glorificado o Filho do Homem. Ou seja, na sua morte. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também o Deus o glorificará a si mesmo e o glorificará logo. Jesus já falava do que aconteceria no mundo, sendo ele luz das nações. Colocava ali em prática a prática do plano de Deus, a prática de tudo que foi anunciado nas Escrituras, passava pela obediência de Cristo ao plano de salvação. Por quê? O povo judeu rejeitou, né, toda a humanidade representada pelos judeus, rejeitou Jesus, o Messias, o Filho do Homem, o Senhor entre nós, e foi necessária então a sua morte. Eu já expliquei como que o sangue de Jesus nos libertou, já que o sangue de Abel manchou a terra e condenou também toda a humanidade. Foi o primeiro crime registrado na Bíblia. A maldição sobre Caim é a maldição que está sobre o homem até os dias de hoje, né? Olha quanta violência tem no mundo. Mas agora, assim como o sangue de Abel condenou Caim e toda uma geração, agora o sangue de Jesus também mancha a terra e aprofunda-se e vai ao centro, à mansão dos mortos. Ali então começa e inaugura a luz nas trevas. Então, a partir do sangue derramado de Jesus, nós também, o sangue purificado de Jesus, que é derramado na cruz, nós somos libertados da morte. Esse foi o grande engano de Satanás, esse foi o grande engano do inimigo de Deus. A matar o Filho de Homem, ele nos liberta da corrente da morte. Agora, todo batizado que também morre é ressuscitado.
assim como o Senhor ressuscitou, tá? Porque a ressurreição do Senhor começa na mansão dos mortos. Então, mesmo que eu tenha algum pecado, né, mesmo que eu tenha alguma condenação de Satanás, ele não consegue me reter mais, porque também na mansão dos mortos, também na minha morte, encontrarei Jesus. Isso está no livro de Judas, lá no versículo 9, né, onde Satanás tenta reter Moisés, mas é o próprio Cristo que liberta Moisés desta condenação. Se Moisés tinha pecado a ponto de ir para a mansão dos mortos, será que eu sou mais santo do que Moisés? Será que na minha vida eu também não irei para a mansão dos mortos? Mas lá encontrarei o sangue libertador de Jesus, a sua ressurreição, o Cristo que há me de conduzir para a vida eterna. E isso Jesus fala para aquele ladrão que encontra a sua direita. O ladrão da direita, ele se arrepende, fala: Senhor, eu sou um pecador, tende piedade de mim, me perdoa. E Jesus responde para ele: ainda hoje entrará comigo no reino de Deus. Tá? Então, o primeiro que experimentou esse sangue libertador de Jesus já foi aquele ladrão que foi crucificado junto ao lado de Jesus. Assim também nós não podemos temer a morte, porque na nossa morte encontraremos a ressurreição. Agora, tudo isso acontece, ó, naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos. Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Né? Então, isso tudo está acontecendo na inauguração da comunhão em Jesus Cristo. Aqui começa a comunhão. O que acontece nessa última ceia, nós continuamos na missa até os dias de hoje, luz para as nações. Toda missa reproduz esta santa ceia. Veja que Jesus comungou com seu traidor, né? Nenhum outro à mesa compartilhou o pão, mas Jesus falou sobre Judas, né? Quem haveria de trair? Jesus falou no versículo 26, é aquele que eu der um pedaço de pão passado ao molho. Então, Judas é o único que recebe da própria mão de Jesus a comunhão. Veja o que isso quer dizer. Jesus nos mostra que a misericórdia de Deus, né, o seu corpo é para todos, inclusive para aqueles que estão em pecado. O Senhor liberta do pecado aquele que aceita verdadeiramente a comunhão. Judas teve ali toda a expressão de misericórdia de Deus. Ele poderia ter se arrependido, mas não se arrependeu. O ato de Judas manter firme o seu propósito de trair Jesus encontrou de Deus o seu respeito. Se eu quero me manter no pecado, no meu objetivo de pecado, Deus nada pode fazer? Pode, mas Deus respeita, né? No nosso livre arbítrio, Deus respeita. Eu não posso condenar a Deus, porque muitos serão condenados, porque muitos não ressuscitarão para o céu e sim para o inferno, porque é o desejo daquelas pessoas. Eu não estou falando aqui que Judas está no inferno. A igreja nunca proclamou que ninguém está no inferno. A igreja não tem autoridade para isso, porque, segundo Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, somente a Deus tem esse atributo. Só Deus pode condenar, só Deus pode salvar, só Deus pode julgar. Né? A igreja respeita isso. A igreja tem proclamado milhares de santos. Proclamar santos, porque Jesus dá essa autoridade, né? E também dá esse exemplo quando aquele pecador vai para o céu crucificado ao lado de Jesus. Agora,
condenada não pode. Mas né, o que importa é que hoje nós estamos vendo que a comunhão em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, é uma comunhão para a vida. A oportunidade que Judas teve de se arrepender e não cometer aquele pecado gravíssimo, mas ele não se arrependeu. Por isso, queremos colocar diante de Jesus também as nossas dores. Primeiro, a nossa prepotência, né? Assim como Pedro falou, darei minha vida por ti. Jesus responde, darás a minha vida por mim, Pedro? Será que nós estamos preparados a realizar a nossa vida grandes proezas em nome de Jesus, como São Damião de Gosta? Será, né, que a nossa fé é tão grande? Mas se não for, que nós possamos pedir agora o Espírito Santo, que derrame sobre nós um espírito de honestidade, firmeza, humildade, para que o Senhor construa em nós um novo ser, que façamos parte desta luz profetizada na primeira leitura, que é Jesus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um anunciador da Santa Palavra. Nos ajude divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, este ensino, para que mais corações aceitem ser luz para este mundo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.